Primeiramente, bom dia. Eu me chamo Marcos Paulo Gomes Gonçalves, sou aluno do curso de especialização em geoprocessamento da Universidade Federal do ABC, Polo Apiaí, e hoje, na data de 29 de maio de 2026, irei apresentar como requisito para a obtenção do título de especialista em geoprocessamento da referida universidade, né, o trabalho de conclusão de curso que eu desenvolvi ao longo desta especialização. Possuo como orientador o Dr. André Luiz Silva dos Santos e como co-orientador o Dr. Raul Araújo da Nóbrega. O título do meu trabalho é Análise espaço-temporal de focos de calor na Floresta Nacional de Palmares e entorno, no período de 2005 a 2025. Inicialmente, o que são focos de calor? Focos de calor são áreas com temperaturas muito altas, temperaturas anormais que indicam eventos de fogo, queimadas e incêndios florestais ativos ou recentes. Esses eventos de fogo impactam de maneira negativa o meio ambiente, ocasionando a degradação do solo, a redução da biodiversidade, trazendo prejuízos tanto para a fauna como para a flora, também proporciona a liberação de gases do efeito estufa, como o gás carbônico, e impactam também a saúde humana, inclusive também o ciclo hidrológico. Aqui nessa imagem, a qual eu fiz, é uma imagem de queimada da região onde se insere a unidade de conservação da área objeto de também estudo. O sensoramento remoto, os dados de satélite, dessa maneira, ajudam a entender a dinâmica dos eventos de fogo, permitindo análise sobre a sua frequência, intensidade e distribuição espacial, auxiliando, né, assim, a tomada de decisão de órgãos, tanto do nível do município, do também estado, quanto da também União, como órgãos ambientais, defesa civil e o Corpo de Bombeiros, para ações preventivas e também de combate a eventos de fogo. Tendo em vista que a Floresta Nacional de Palmares é um reduto de preservação ambiental que atrai a fauna regional, inclusive espécies ameaçadas de extinção, bem como ser a única floresta nacional no estado do Piauí, tendo também uma importância social na região e pela relevância do tema, o presente trabalho ele objetivou caracterizar a dinâmica espaço-temporal dos focos de calor registrados na Unidade de Conservação Floresta Nacional de Palmares, Fauna Palmares, e em seu entorno em um raio de 5 quilômetros, no período de 2005 a 2025. A presente unidade de conservação ela se insere na divisa administrativa de dois municípios, Teresina e Altos. Como podemos observar, a unidade representada por essa área em vermelho, aqui no mapa, se localiza majoritariamente sua área no município de Altos. Ambos os municípios se encontram no estado do Piauí, região nordeste do Brasil. O órgão gestor da presente área é o ICMBio. Possui aproximadamente 170 hectares
Sua floresta é classificada como floresta estacional semidecidual, né? Que parte da vegetação durante o período seco perde as folhas. A composição florística é caracterizada como sendo da mata de cocais, que é uma composição que ocorre no meio norte do Brasil, né? Que é composto pelo Maranhão e Piauí, onde há o predomínio de uma palmeira típica aqui da região, que é o babaçu, a Thalia espexiosa. A presente unidade ela se insere numa zona de transição, um ecótono, né, onde ocorre uma tensão ecológica, situada entre o domínio subúmido amazônico e o semiárido nordestino. Dessa maneira, é possível encontrar espécies tanto do bioma da Caatinga, do Cerrado, como da floresta amazônica na região. Aqui nessa fotografia é oriunda do interior da Flona Palmares. Com base nesse gráfico, que retrata a média climatológica mensal da precipitação em Teresina, Piauí, um dos municípios que se insere a presente unidade de conservação do período de 1992 a 2020, podemos verificar, né, o qual possui uma média anual de 1.329,3 milímetros, que a média climatológica possui um inverno seco, em que, quando não há ausência, há uma redução da precipitação pluviométrica, sendo que os primeiros 4 meses são os meses que ocorre a maior precipitação pluviométrica no município. Como eu tinha comentado antes, né, a vegetação da região é classificada como floresta estacional semidecidual, a qual perde parte das folhas, principalmente na também estação seca, né, que se inicia em junho, que vai até meados de dezembro, o que aumenta, né, a matéria orgânica e a serrapilheira no meio. Aqui temos uma fotografia do interior da Flona Palmares, em que se mostra, né, uma trilha que é utilizada para a visitação da Flona. Basicamente, esse estudo ele foi composto por 3 procedimentos quanto à metodologia: aquisição, processamento e análise de dados. Os dados de foco de calor eles foram oriundos do banco de dados de queimadas do INPE, no qual foi utilizado o satélite de referência Aqua, que possui o sensor MODIS, sensor este que a resolução espacial é de 1 quilômetro. O processamento, né, os mapas e os cálculos estatísticos foram realizados no ambiente do Google Colab, utilizando a linguagem de programação Python 3 e suas respectivas bibliotecas estatísticas e de análise espacial. E o cálculo de anomalias foi calculado no Google Planilhas. Um detalhe que eu coloquei foi que no gráfico espacial, cada foco de calor foi representado como um nó e as arestas foram estabelecidas com base em um critério de distância máxima de 1 quilômetro entre os pontos. As anomalias elas foram calculadas por meio da equação que a literatura Silva, entre outros autores, utilizou, né, e desenvolveu, em que X anomalia, que é a anomalia anual de foco de calor, é o resultado, né, da subtração entre o valor do ano avaliado
com a média da série em questão dividido pelo desvio padrão da série em avaliação, que é composto de 21 anos, do período de 2005 a 2025. Os resultados da anomalia, os seus valores, né, quando estão entre 1 e -1, são considerados como variação natural. Aqui nesse gráfico, podemos observar os dados mensais de foco de calor da Flona Palmares e seu entorno. Podemos observar que no período em análise de 21 anos, de 2005 a 2025, houve um total de 120 focos de calor, sendo que os meses de setembro, outubro e novembro foram os meses em que ocorreram a maior quantidade de focos nesse período, que representa 79% dos focos registrados do total dos 120. Como podemos observar, né, foram meses, né, do segundo semestre. Lembrando, como eu tinha dito anteriormente, são meses da estação seca do ano, né, em que ocorre uma menor precipitação pluviométrica quando não há ausência, comparado aos outros meses, principalmente do primeiro semestre da estação chuvosa. Nesse período, né, a vegetação da região ela perde parcialmente as folhas, o que aumenta a matéria orgânica, a serrapilheira do ambiente, o que é um combustível para o fogo, né? Além disso, né, quando nesse período mais seco, é necessário uma menor energia para a combustão, dada a presença de uma menor umidade neste material, o que facilita, né, quando ocorre a propagação do fogo. Quanto à série histórica, né, anual, podemos observar, né, que no período em análise, os anos em que ocorreram os maiores números de focos de calor foram os anos de 2015 a 2016. Conforme a literatura, né, anos esses em que ocorreu o fenômeno do El Niño, que é caracterizado aqui na região como anos em que ocorrem uma menor precipitação pluviométrica em relação à média histórica. Ou seja, aumenta-se a estiagem. Quanto ao gráfico de anomalias, podemos observar que os dois únicos anos que se apresentaram com valores superiores a 1, que são considerados valores não naturais, foram os anos de 2015 e 2016. Anos esses, como eu tinha dito anteriormente, em que ocorreram o fenômeno do El Niño. Dessa maneira, né, podemos observar que, de maneira negativa, as variações climáticas estão afetando, né, a flora quanto ao número de focos de calor. No mapa da rede espacial de focos de calor da Flona Palmares e também em torno, foi possível identificar 13 agrupamentos de focos de calor, né? Lembrando que a distância, como eu tinha dito na metodologia, entre os focos para essas arestas, para a formação de agrupamentos, é de até 1 quilômetro. O maior agrupamento foi composto por 25 focos de calor, que é esse que eu estou apontando. Dos 23 subconjuntos identificados, subconjuntos que são
as conexões que cada ponto estabelece dentro da rede. 10 pontos não apresentaram conectividade. Eles são pontos, né, que representam os focos isolados, né? Contudo, o maior subconjunto apresentou 10 pontos de conexão, enquanto que o mais frequente foi o foco de calor apresentando 3. Aqui, dos 120 focos de calor, né, apenas um na extremidade norte da Flona ocorreu no interior da Flona. Isso mostra, né, a efetividade de ações preventivas que a gestão, quem executa, quem trabalha lá na Flona estão a fazer, né, como aceros, entre outras medidas, de forma preventiva para o combate do fogo. E também nos arredores, né, onde ocorre também imóveis rurais, podemos observar, né, áreas prioritárias que podem ser alvo, né, de ações de educação ambiental e de conscientização ambiental, principalmente na região Notabentor, a leste, a sul e a oeste, pelo número elevado de focos de calor na região. Quanto às considerações finais, né, podemos considerar, né, que os anos de 2015 e 2016 concentraram o maior número de focos. Os focos de calor se concentraram majoritariamente entre os meses de setembro e novembro e ocorreu uma baixo número de focos no interior da unidade, apenas um, enquanto que ocorreu a maior ocorrência de focos no entorno, especialmente na região sul, leste e oeste. Aqui nessa fotografia podemos visualizar, né, uma ação preventiva que se faz no interior da Flona, que é amontoar na base das árvores durante a estação seca folhas, a matéria orgânica, a serrapilheira, para que, caso ocorra um incêndio ou queimada, não se propague. Também nas áreas adjacentes da Flona Palmares são realizados aceros periódicos. Aqui são as referências bibliográficas utilizadas para fazer essa apresentação e eu desde já agradeço quem for visualizar este vídeo. Meu muito obrigado.